Será muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal. Murilo Manzano aqui. Nesse canal nós exploramos os segredos de uma liderança de alta performance. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já lhe convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você está interessado em ter um time que entrega resultado, independente do tamanho da sua empresa, independente do seu cargo, você sabe que para ter sucesso você tem que ter gente trabalhando com você. Esse é o lugar certo para te fazer liderar em alta performance e ser altamente reconhecido e valorizado por isso. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das dúvidas mais importantes que eu tenho recebido dos líderes aqui, que é sobre comunicação. Mais especificamente, como falar na medida certa. Então esse é um assunto que eu vejo muita gente errando. Na maioria das vezes, quando eu chego em uma empresa, eu tenho o privilégio hoje de atender várias empresas diferentes, de vários segmentos diferentes. Quando eu vejo um profissional que se comunica bem, eu vou te explicar o que é se comunicar bem daqui a pouco e como fazer isso, mas quando eu vejo um profissional que se comunica assim, eu sei que ele vai ocupar uma posição de relevância na empresa muito em breve. Isso acontece com muita frequência. Então, te digo que um dos fatores que te fazem ser relevante na empresa é a sua capacidade de comunicação. Então, como falar na medida certa, eu quero trazer para você os erros que as pessoas costumam cometer como líder e também, se você quer ocupar o topo do seu mercado, da sua área de atuação, você quer ser uma referência, você precisa ser bom nisso. Vamos entender então o que eu vejo que é um dos maiores erros que vocês cometem. É fazer muito rodeio para dar um feedback para alguém. Muita gente, talvez até pela educação que aquela pessoa teve, ela tem um medo enorme de desagradar os outros. Então ela vai dar um feedback, quando você acha que ela vai cobrar a pessoa, ela faz um rodeio e muda de assunto. E aí não é bem assim e deixa aquilo de lado. Outras pessoas diferentes dessas, esse é o outro extremo. Você tem a pessoa que faz rodeio demais e você tem a pessoa que é dura demais. É aquela pessoa que quando vai dar um feedback, ela não prepara nem um pouco do terreno e já chega com os dois pés na porta. E o resultado disso é que a outra pessoa fica magoada, fica chateada, né? Ela ofende aquela pessoa. Então, falar na medida certa passa por ser conciso. O que é ser conciso? Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, ó. Imagina que você está lá no seu trabalho, você é um líder, e você percebeu que o projeto que vocês vão fazer tem algumas falhas no cronograma. Então, vou te dar o exemplo aqui do que um líder que não fala de maneira objetiva, na medida certa, faz. Então, ele chega na equipe dele. Então, pessoal, eu acho que o nosso cronograma precisa ser melhor. Eu tenho visto que o nosso cronograma está um pouco confuso. Eu não sei, não tem as datas lá. Bom, eu não sei também se dá para melhorar, né? Mas, enfim, eu só queria saber o que vocês acham disso. Esse é o líder que faz rodeio. Esse é o líder que não foi conciso na comunicação. Agora vamos pegar a mesma situação falando na medida certa? Oi pessoal, percebi que o nosso cronograma tem algumas discrepâncias ali sobre o prazo. Então eu proponho nós discutirmos uma mudança no cronograma do projeto. O que vocês acham? Você percebe como foi mais conciso? Todo mundo entendeu, todo mundo percebeu a importância daquilo? Então esse é o primeiro passo, é não ficar titubeando. Um outro exemplo, você vai dar um feedback para o seu liderado e quando você vai falar para ele, olha, você fez uma apresentação e foi boa a sua apresentação, você mandou bem ali de maneira geral, mas eu acho que você podia ser mais conciso, mais direto na sua apresentação, porque talvez ficou ali um pouco confuso, não sei também, né? Tem que ver também se o público achou legal, mas talvez valha a pena você dar uma olhada de você ser mais conciso nas suas próximas apresentações. Esse é o primeiro jeito. Agora o segundo jeito. Oi fulano, sua apresentação foi muito boa e agora para ir para o próximo nível eu sugiro que você seja ainda mais conciso e direto nas próximas apresentações. Você quer que eu te ajude com isso? Você percebe como você foi mais objetivo? Então, ser conciso quer dizer você tirar palavras e frases que não vão agregar nada. Líder, por exemplo, profissional de qualquer lugar que usa muito eu acho que, isso tira completamente a sua credibilidade. Olha, se você acha, a não ser que seja uma reunião de brainstorming, aí você
está permitido em falar eu acho, porque é uma reunião de criação de alguma coisa. Mas fora isso, se você fala muito eu acho, meu amigo, seu time perde completamente o respeito pela sua liderança. Porque você demonstra para ele que está titubeando, que você não sabe o que está falando. Esse é o primeiro ponto aqui para falar na medida certa. Segundo ponto, é você falar menos e ouvir mais. Para você ser um bom comunicador, você não tem que sair falando igual uma tagarela. Não tem aquela frase, aquela música do Charlie Brown, do Chorão, ele fala, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Às vezes uma pessoa que fala demais não quer dizer que ela é boa comunicadora. Na verdade, se você ficar falando demais, você irrita as pessoas. Então a sua comunicação tem que ter uma intenção clara, tem que ter conteúdo. Então como é que você faz isso? Comece a ouvir mais para fazer os comentários certos com quem você está falando. Se você está falando com o seu liderado, por exemplo, ouça, faça perguntas, procure entender a realidade dele e aí sim você vai fazer contribuições específicas para aquela situação. Tem líder que não ouve o liderado, a pessoa nem começou a falar e já está interrompendo, aí a pessoa tenta falar de novo 30 segundos já é interrompida de novo, com um monte de coisas desconectadas, um monte de inferências que aquele líder fez. No final da história, a pessoa desiste, aquela conversa não vai para lugar nenhum e foi 10 minutos, 30 minutos jogado no lixo, porque o líder não teve o papel de ouvir, entender a situação e aí sim dar uma contribuição evidente. Então esse é o segundo ponto, se você quiser aprender a falar na medida certa. Ouça mais, tem 2 ouvidos, né? Ouça mais e fale menos. E o terceiro ponto aqui é você usar um tom de voz que suavize a sua comunicação quando você é direto. Vou dar um exemplo para você. Ontem mesmo aconteceu comigo, eu estava cobrando uma pessoa da minha equipe e aí eu meio que esqueci do meu tom de voz. Eu perguntei, fulano, por que essa pessoa está sem resposta desde ontem? Você percebe? Por dentro, a minha intenção não é de colocar a pessoa contra a parede, né, e apontar o dedo no rosto dela. Não é isso que eu fiz. Mas a maneira que saiu a minha pergunta pode parecer para a pessoa que eu estou bravo com ela. Aí eu vi que a pessoa meio que entrou na defensiva ali para me falar isso. Aí eu lembrei, poxa vida, do jeito que eu falei, talvez o tom de voz não estava legal. Então, um bom tom de voz para fazer uma pergunta dessa seria: ô fulano, eu vi que você não falou ainda com a pessoa que chamou ontem aqui o nosso contato. O que houve? Você percebe que uma pequena mudança no seu tom de voz, na sua expressão, e você causa um outro impacto? Então, onde eu quero chegar nesse terceiro ponto aqui? É possível ser direto e conciso e ao mesmo tempo ser agradável. A pessoa gosta de falar com gente direta, desde que você aprenda a usar um tom de voz mais agradável. Para te dar um bônus aqui sobre falar na medida certa, eu vejo que tem muita gente que confunde essas coisas. Então tem algumas pessoas que são quietinhas demais. Não se comunicam, não se relacionam bem com as outras pessoas, não faz questão de saber como é que a pessoa está, se está tudo bem com ela. São aquelas pessoas muito tímidas. Essas pessoas elas podem até ser comprometidas, bem intencionadas, mas essa pessoa nunca vai crescer na carreira dela, porque ela não vai ser vista. Às vezes eu tenho visto muitos talentos que poderiam estar brilhando se não fossem tão retraídos, se não fossem tão tímidos. E por outro lado, aquela pessoa que você está vendo lá na empresa, ela passa meia hora de sala em sala conversando com todo mundo na empresa e enchendo o saco das pessoas, porque as pessoas querem trabalhar também. Então a medida certa disso é você demonstrar um interesse, uma gentileza com as pessoas, mas de maneira muito objetiva. Exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Você é a secretária de uma empresa, né? Ou secretário, tanto faz, não, muda isso. Você é o recepcionista ou a recepcionista de uma empresa, né? Então você imagina que todos os funcionários daquele departamento passem ali pela sua recepção. Quando eles passam pela sua recepção, eles te dizem bom dia. Imagine que você é um recepcionista muito tímido. Então eles falam bom dia, você fala bom dia.
É claro que isso não gera conexão, as pessoas não vão nem lembrar que você existe lá na recepção. Agora, por outro lado, a pessoa está passando de dar um bom dia, fala, bom dia, como é que tá o cachorro, como é que tá não sei quem, ah, você viu ontem o jogo, e assistir, e isso e aquilo, e porque viu o que você vai fazer amanhã, e blá, 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 blá. E a pessoa está falando com ela, está quase saindo correndo, assim, né? Quase saindo correndo para se desvencilhar dela, ela não percebeu. Então são os dois extremos. Falar na medida certa é um treino em ser conciso. Você resumir o que você vai falar para as pessoas de uma forma gentil, mas jamais ficar fazendo rodeio. A comunicação é um estado de arte, deve ser trabalhada dia após dia. É um castelo que você vai construindo pedra por pedra. Esse castelo é a sua competência de comunicação e as pedras são os pequenos conhecimentos e a aplicação prática desses pequenos conhecimentos que você vai fazendo no seu dia a dia. Você vai perceber que comunicação não é dom, comunicação não é só talento, comunicação é treino. Então, vou te dar uma sugestão aqui a partir de agora, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, o primeiro contato que você tiver lá na empresa, eu quero que você se lembre do que eu te falei sobre ouvir mais e falar menos, sobre usar um tom de voz adequado, gentil, ao mesmo tempo que você é direto e objetivo. Comece a praticar esse teste com os seus funcionários, com os seus colegas, e você vai perceber como é que você fica bom na comunicação, rapaz. Você fica agradável com as pessoas e ao mesmo tempo não fica enchendo o saco delas, falando demais, né? Tomando o tempo das outras pessoas. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a deixar o seu like, deixa o seu curtir e agora tem uma notícia boa para você que chegou até o final. Eu reservei para você. Se você chegou até o final, eu tenho essa notícia para você. Se você é um líder, se você é um empresário, se você é um gestor, um gerente, você certamente precisa aumentar a sua habilidade de lidar com as pessoas. É lidar com as pessoas que vai te fazer aumentar o engajamento delas, que vai te fazer montar uma equipe de alta performance, que vai te fazer parar de perder talento e as pessoas quererem trabalhar com você. Para desenvolver tudo isso, eu criei um programa, quero te convidar aqui na descrição desse vídeo a clicar nessa descrição e assistir uma apresentação gratuita que eu preparei para você, te mostrando como o meu método aplicado em mais de 100 empresas pelo Brasil, mais de 5.000 pessoas, mais de 800 executivos no mundo todo, esse método foi aplicado, testado, aprimorado e agora está disponível para você por um preço absolutamente acessível. Não importa se você é o dono da empresa ou se você é o estagiário, esse programa vai te ajudar a desenvolver uma liderança que você vai usar para o resto da sua vida. Clique ali, conheça o nosso programa com um valor mega especial para esse vídeo aqui. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.